Fala, gurizadinha! Tudo certo com vocês? Vídeo para falar sobre a estreia do Atlético de Madrid no Mundial de Clubes com derrota para o PSG. Um PSG que não precisou nem fazer muito esforço, não precisou fazer um grande jogo para conseguir vencer esse Atlético de Madrid. Vou falar para vocês um pouquinho do que a gente viu da partida e também das queixas do pessoal do Atlético em relação à arbitragem nesse jogo. Se você está aqui e ainda não está inscrito no canal, se inscreva para ajudar o canal a crescer, deixa o like no vídeo e, claro, os comentários por aqui. Bom, o Atlético de Madrid foi derrotado na estreia no Mundial de Clubes, 4-0 para o PSG, em um jogo que teve basicamente de tudo e que o Atlético de Madrid talvez dê pra gente falar, apesar do resultado, que teve duas caras, né? Foi pior no primeiro tempo do que na segunda parte, mas um Atlético de Madrid com muita dificuldade para vencer o campeão da Europa, o PSG, entra no Mundial de Clubes como um dos favoritos à competição, depois da temporada que fez, principalmente desse ano de 2025, e a realidade é que o Atlético de Madrid teve momentos em que talvez pudesse ter entrado no jogo, mas não conseguiu. E aí, por aqui, muita reclamação em relação à arbitragem da partida. Vamos começar destacando que no início do jogo chamou a atenção que as arquibancadas pareciam vazias quando a partida começou, lembrando que esse jogo foi ao meio-dia lá em Los Angeles, um horário complicado para jogar futebol, né, porque estava muito calor, o sol estava batendo direto no gramado, mas um horário que beneficiou, digamos assim, as audiências europeias, visando que eram dois times europeus se enfrentando. O jogo foi às 9 da noite aqui na Europa, então acredito que por isso o horário. As arquibancadas começaram vazias, mas depois a gente começou a ver que realmente o torcedor foi chegando pouco a pouco e mais ou menos, pelo que eu escutei aqui na rádio, umas 80 mil pessoas nessa partida. O Atlético de Madrid foi pro jogo com a escalação que a gente meio que imaginava, né, com esse 4-4-2. A grande surpresa foi a entrada de Griezmann no time titular. Se imaginava que já a partir desse primeiro jogo do Mundial de Clubes, o Griezmann assumisse, entre aspas, o papel que pode vir a ser o dele na próxima temporada no Atlético de Madrid, que é mais de reserva do que titular, mas o Simeone colocou ele no time titular. A única dúvida que tinha era se jogava o Lino ou se jogava o Gallagher no começo do jogo, mais escorado pela esquerda. A opção do Simeone foi o Lino, pela velocidade, muito para tentar correr quando rouba a bola ou correr para marcar os pontas rápidos do PSG. E o PSG com a mesma escalação que venceu a Liga dos Campeões, com a diferença que não pôde contar com o Dembélé, e aí teve o Gonçalo Ramos no time titular. A nível de curiosidade, Simeone, com o calor, não colocou o terno dele, foi de camiseta preta e calça de terno. A gente sabe que o Simeone tem um outfit para cada competição, visto o calor que estava fazendo, ele foi só de camiseta, mas aí não sei se ele vai repetir para o próximo jogo, porque não trouxe muita sorte para o Atlético de Madrid, lembrando que ele usa as roupas de acordo com superstições que o Cholo tem. O Atlético de Madrid até começa nos primeiríssimos minutinhos, até bem, tem uma falta que o Julián Álvares cobra muito bem, que passa muito perto da trave do Donnarumma, mas a partir daí é uma crescida de jogo do PSG e uma decrescida de jogo do Atlético de Madrid, que não consegue ficar com a bola. Tem um momento que a posse de bola é 16% só para o Atlético de Madrid. E o problema não é nem que não conseguiu ficar com a bola, é que não conseguia contra-atacar, que foi a arma que fez o Atlético de Madrid lá em novembro ganhar do PSG, um PSG que também dominou o jogo, mas então o Atlético conseguiu utilizar a sua arma mais efetiva, que foi o contra-ataque. No jogo de hoje, pelo menos nos primeiros minutos, no primeiro tempo, um domínio total do PSG, que aos 18 minutos chegou, abriu o gol com um chutaço de fora da área do Fabián. Eu até anotei aqui, aos 36 minutos de jogo, a posse de bola do Atlético era de 16%, mas o dado que mais chamava a atenção é que o Griezmann tinha tocado 5 vezes na bola, enquanto o Donnarumma tinha tocado 10. O Griezmann realmente não fez um bom jogo, apesar disso ficou em campo durante todo o tempo. É verdade que ele tem
aquela característica de que ele consegue encontrar um passe onde outros jogadores do Atlético não conseguem, para tentar criar uma jogada. No segundo tempo, a gente até viu um bom lançamento do Griezmann para o Julián tentar encontrar o gol do Atlético de Madrid. O ponto é que a gente viu muito pouco Antoine Griezmann para o que ele já foi influente nesse jogo do Atlético de Madrid. Mesmo assim, ficou o tempo inteiro no gramado, o Simeone foi fazendo outras substituições. O Atlético até tentava encontrar o gol, e inclusive num momento que o Atlético arranca um contra-ataque, que o Griezmann entra na área, tenta finalizar, só que aí o PSG rouba a bola e o Vitinha faz uma grandíssima jogada que termina com o gol dele 18 segundos depois do Atlético estar no contra-ataque. O PSG contra-ataca, o Atlético não consegue voltar para recompor na defesa e o PSG abre o 2-0 nos acréscimos do primeiro tempo. O primeiro tempo muito abaixo do Atlético de Madrid e um PSG sem fazer muita força estava vencendo o Atlético por 2-0. Na segunda parte, o Simeone começa a fazer substituições, a gente vê o Oblak fazendo uma grande defesa numa bola que depois bate na trave do Kvaratskhelia, e aos 57 minutos, talvez o lance que pudesse ter mudado o jogo para o Atlético de Madrid, que foi um gol do Julián Álvares que acaba sendo anulado por uma falta prévia do Koke no Doué. Até aí, o torcedor do Atlético, e eu estava escutando na rádio, vendo na TV aqui na Espanha, os comentaristas e as pessoas mais vinculadas ao Atlético de Madrid já estavam reclamando muito da arbitragem, de que praticamente toda a falta do Atlético era cartão amarelo para o Atlético de Madrid, e as faltas do PSG não resultaram em cartões para o PSG. Já estava vendo muita reclamação. Nem se reclama tanto da anulação do gol pela falta prévia, porque no final foi falta. O ponto é que aí o Atlético já praticamente toda a falta era cartão, e logo depois a gente tem a expulsão do Lenglet pelo segundo cartão amarelo. O Atlético tem outra oportunidade de voltar a tentar entrar no jogo, que é uma bola cruzada da direita que o Sorloth chuta para cima. E depois daí, com 1 a menos, o Atlético tem muito complicado e o PSG faz mais 2 gols, um de bola andando e o outro de pênalti do Canguilí já nos acréscimos do segundo tempo, 4-0 para o PSG. O jogo termina com 11 finalizações a 1 para o PSG, uma do Atlético de Madrid. 16-5 no geral, uma no gol, né? 11-1 no gol, 16-5 no geral. E o dado que mais chama atenção, 7 faltas para o PSG, 8 faltas para o Atlético de Madrid, 7 cartões amarelos para o Atlético de Madrid, mais um segundo que resultou no vermelho para o Lenglet. Então, muita reclamação por parte do Atlético do critério da arbitragem. Algumas faltas dessas foram para cartão, mas não todas foram para cartão. O Atlético, praticamente toda a falta que cometeu, recebeu a cartão amarelo. Não dá para só justificar na questão da arbitragem o mau jogo do Atlético de Madrid, meio que é uma decorrência do que a gente já viu do Atlético de Madrid no final da temporada. É um time que, contra os grandes adversários, às vezes consegue se impor, às vezes consegue fazer bom jogo, mas depois se desconecta e acaba não conseguindo manter nesse ritmo. Falar que o ritmo do jogo foi bastante abaixo do que a gente se acostuma a ver na temporada, até pelo calor que estava fazendo. Por isso eu ressalto que o PSG nem teve que se esforçar tanto e fazer o melhor jogo da temporada para fazer 4-0 no Atlético de Madrid. Um Atlético que já sabia que a sua briga não é com o PSG dentro desse grupo da morte, sim contra o Botafogo. O Atlético agora vai precisar vencer o jogo contra o Seattle Sounders e vai disputar o segundo lugar com o Botafogo, que no último jogo os dois se enfrentam. Vamos ver como é que vai ser o Botafogo hoje contra o Seattle. Mas ambos, tanto o Botafogo como o Atlético de Madrid, tem que brigar aí para vencer o Seattle, para depois, entre os dois, disputar a segunda colocação do grupo no último jogo dessa fase de grupos. O PSG só fica maior ainda depois desse primeiro jogo no Mundial de Clubes, de que é um dos grandes favoritos a conquistar a competição, pelo futebol que joga e pela facilidade que tem de controlar as partidas e de diferentes formas te machucar, né? Machucar o rival. E o Atlético de Madrid hoje pôde até tentar entrar no jogo contra o PSG, mas não conseguiu
desenvolver suficientemente tantas ocasiões assim para entrar na partida. Acaba sofrendo esse 4-0, vamos ver quanto isso vai pesar na cabeça do jogador do Atlético de Madrid, que vai entrar contra o Seattle Sounders já com a pressão de ter que ganhar o jogo para decidir tudo numa última rodada contra o Botafogo. Um Atlético que se esperava talvez um pouquinho mais, né, por ter todo esse tempo aí que teve para trabalhar. É verdade que muitos jogadores foram com suas seleções e tal, mas a gente vê um pouquinho mais do mesmo do final da temporada do Atlético de Madrid. Vamos ver como é que vai ser o jogo contra o Seattle Sounders e eu acredito que a definição vai ficar para o último jogo contra o Botafogo para ver se os dois vencem o Seattle Sounders, quem classifica em segundo lugar desse grupo, que o PSG deve vencer todas as suas partidas nessa fase de grupo. Se vocês chegaram até aqui no vídeo e ainda não estão inscritos, se inscrevam para ajudar o canal a crescer, deixa o like, comentários por aqui. Volto no próximo vídeo com mais Mundial de Clubes aqui para vocês.